Segunda Crônicas, capítulo 20, eu vou ler com você o versículo 20, que diz assim: no outro dia, diga comigo, no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Deus. Oh, aleluia. Vou repetir. Credes sem sombra de dúvidas em Deus, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confia nos profetas do Senhor. Eu disse aqui que Deus estava te enchendo a boca nesta noite, enchendo a tua boca de uma palavra profética. Eu vou repetir o que o texto está dizendo. Aleluia. Confia nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Até aqui, fecha a tua Bíblia, põe na tua cadeira, pega na mão ungida dessa mulher abençoada e guerreira de fé, que está aqui nesta noite. Fecha os teus olhos, isso, não detenha a tua voz não, abra a tua boca para falar com Deus. Continue adorando, continue glorificando, na mesma intensidade que você estava adorando aqui. Continue clamando e orando ao Senhor, isso, o céu quer ouvir a tua voz. Mulher de Deus, você tem tanto a agradecer ao Senhor nessa noite, então abra a tua boca e aumente o volume da tua voz nessa noite para declarar: santo tu és, Senhor, santo tu és, Deus, santo o Senhor é. O Senhor nos trouxe até aqui para falar conosco, Deus, e nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos, ó Deus, pelos desafios desse dia, te agradecemos, ó Deus, pela força que o Senhor nos deu para caminhar até aqui, te agradecemos, ó Deus, pela porta aberta e a tua igreja preparada. Te agradecemos porque os anjos prepararam tudo neste dia, Pai. Os anjos do Senhor já tocaram em cada cadeira que aqui está. Deus, te agradecemos porque não vimos, mas temos a certeza de que o Senhor trabalhou antes mesmo que a tua igreja estivesse reunida aqui. Santo Deus, obrigada pelo teu agir, obrigado, ó Deus, pelo teu poder derramado, o quanto o Senhor curou, falou, tocou, meu Deus, em vidas aqui durante o louvor. Mas agora estamos diante, ó Deus, da tua palavra tua, não minha, porque é o Senhor quem fala, não sou eu. Por isso nesta noite nós te pedimos: derrama sobre nós, derrama mais, ó Deus, da tua palavra. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, ó Deus, o nosso entendimento, para com clareza entendermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Deus, a nós. Senhor, nós esperamos no Senhor, e a tua palavra também diz que aqueles que esperam no Senhor alcançarão lugares, ó Deus, altos. Confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está agindo em lugares que não estamos, não precisamos estar, mas, ó Deus, precisamos crer e cremos. Por isso, ó Deus, toca, Senhor, nessa noite. Continua tocando, continua falando. Levanta-nos, Senhor, neste lugar. Pai, faz tudo diferente de como está. Muda o quadro, muda a situação, muda, Senhor, muda, meu Deus, até mesmo a palavra que estava saindo da boca desta mulher, palavra de incredulidade, de desistência, mas que o Senhor já mudou nesta noite. Sairá desta boca a palavra profética, no qual o Senhor honrará, Deus, porque é palavra tua, não nossa. Enche-nos, Senhor, em nome de Jesus. Continua, ó Deus, tocando, ó Deus. Pai, aonde precisamos ser tocadas, fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e sente-se. Aleluia. Coisa linda, tem mulher chegando agora, olha só. Glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia. Isso que é mulher de fé. Glória a Deus. O texto, por favor,
Preste toda a atenção possível. O texto vai falar sobre Josafá, rei de Judá. Nós sabemos que historicamente há uma divisão de reino, sul, norte, Judá e Israel. E isso vai gerar muitos conflitos ao longo do tempo. E nós estamos agora diante de um contexto que trata de um rei, um dos reis. Josafá é rei de Judá. E no início ali de sua história, o escritor vai dizer algo muito importante sobre esse rei. Esse rei está se levantando e sucedendo o seu pai, alguém que com muita propriedade também fez o que devia fazer. Com muita propriedade, foi temente ao Senhor, derrubou altares de idolatria e estabeleceu uma reforma. Quem vai continuar e dar continuidade a todo esse trabalho e intensificar a reforma feita é Josafá. Josafá vai continuar o que o pai já tinha feito. E no capítulo 16 do mesmo livro, o escritor vai parar um pouco e vai dizer: Deus caminhava com Josafá. Repito, Deus caminhava com Josafá. E não importa em que fase ministerial ou em que fase eu estou vivendo, o que importa é que Deus caminha comigo. Isso já diz muito de Josafá, sem eu precisar ir para historiadores para conhecer de fato quem, como vivia, como era a história e a vida de Josafá. Se o escritor da Bíblia está dizendo que Deus caminhava com Josafá, eu já posso parar aqui, porque eu já sei que ele era um homem reto e temente ao Senhor. Deus caminha com aquele que teme a ele. Deus caminha com aquele que quer fazer a vontade do teu Pai. Deus caminha com aquele que fala a verdade. Deus caminha com aquele que está disposto a fazer a verdade. Deus caminha com aquele que adora com intensidade. Deus caminha com aquele que veio enfrentando chuva, com aquela que chegou agora, com a sombrinha toda molhada, mas está aqui porque crê na palavra que vai ser liberada neste lugar. Está aqui porque sabe que o Deus que está agindo neste lugar é o mesmo de ontem. Ele é hoje e será para todos sempre. Esse é o homem que anda com Deus. É um homem que acredita. Aqui eu já poderia parar de falar sobre Josafá, porque o próprio escritor vai dizer: caminhava com Josafá. Deus caminhava com ele. Ainda vai dizer por quê? Pois sua atitude foi aquela que de início seguia o seu pai e não se deixou seduzir pelos cultos ao Balaim. Ou seja, Josafá era aquele homem de princípio. Josafá, ele guardou os ensinamentos do teu pai. Josafá, ele entendeu que melhor é temer a Deus e caminhar sobre a vontade de Deus do que ser guiado pelo tempo em que estava. Esse é Josafá, rei de Judá. Ele caminha desta forma, Deus se agrada. Além disso, ele vai convocar ali os profetas para levar o livro da Torá ao povo. E aí o texto também vai dizer que era um povo que estava em uma fase dedicada ao ensino. Então, eu concluo que Josafá está no caminho certo da caminhada. Diga comigo, caminho certo. Ele está caminhando. Ele está fazendo talvez aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você estava fazendo. Caminhando. Mês de março é um mês muito propício de pregar e falar sobre volta, constância e continuidade na jornada cristã, na jornada de fé. Porque sabemos que os meses anteriores, muitas pessoas são levadas a muitas distrações. Nós estamos no mês de março, mas eu quero dizer que ainda no mês de março, você pode voltar ao início e fazer com que você prove no mês de março daquilo que você não provou em janeiro. Esse homem está seguindo a vontade de Deus, o curso está indo tudo bem, tudo ia bem. Até que a história vai dizer que o seu filho vai se casar com a filha de Acabe. Opa!
Aqui eu já vejo uma preocupação, um problema se instalando, uma incidência em que nos leva a nos preocupar. Porque este que está caminhando bem, agora tem uma mudança em sua casa. O seu filho vai se casar com a filha de Acabe. Quem era Acabe, gente? Rei de Israel, e você já conhece isso. A maioria aqui sabe quem é Acabe. Homem perverso, homem mau, homem que faz o que era mal aos olhos do Senhor. Um homem que se casou com uma mulher também maligna, Jezabel. Quem nunca ouviu falar em Jezabel? Esse casamento vai se dar. E agora há um acontecimento em um tempo histórico e político e espiritual da Bíblia. Eu falo de um rei que já tinha um propósito. Eu falo de um rei que estava caminhando sobre a vontade de Deus. Ali ele estava fazendo muito bem o que o seu propósito dizia para ele. Ele estava ali caminhando debaixo do propósito. Só que agora ele vai estar diante de uma proposta. Quem tem propósito também pode ter alguma proposta no caminho. Quem tem propósito também pode ter convites no caminho. Quem tem propósito sempre vai se deparar com novas propostas no caminho. Está aqui para ouvir? Está aqui para ouvir a palavra do Senhor? Aleluia! Olha para quem está do teu lado, pela primeira vez eu peço, diga para esta mulher: você tem propósito, mas cuidado com a proposta. Oh, aleluia! Você tem propósito, diga para ela novamente, diga: você tem propósito. Isso com garra, com alegria, diga: você tem propósito, mas cuidado com a proposta. Acabe agora, diante desse casamento, ele vai fazer um banquete, ele vai preparar uma mesa, e uma cadeira está reservada para Josafá, aquele que estava caminhando e ia tudo bem. Quero te lembrar disso. A cadeira estava preparada e o banquete estava lindo. Pessoas servindo, uma festa estava acontecendo ali só para receber Josafá. Só para receber Josafá. Era a melhor comida, era a melhor bebida. Dá para desconfiar, não dá? Dá. Eu não sei se você nesse cenário desconfiaria de alguma coisa, mas dá para aumentar a desconfiança nesse caso. Alguém quer fazer um banquete do nada, do nada. Tudo ia bem e esse agora é convidado e ele vai. E ele vai. Ali Acabe vai fazer a proposta. Que proposta, pastora? Uma proposta um pouco inusitada. O texto vai dizer que Acabe vai convidar Josafá a marchar com ele. Ele vai dizer assim, entre as comidas e as bebidas: olha, nós temos uma guerra. Acabe tem uma guerra para guerrear. E ele vai convidar Josafá a marchar com ele. Ele vai dizer: Josafá, vamos conosco contra a Síria. Vamos conosco contra a Síria. Se você for notar, o escritor faz menção 2 vezes sobre isso. Por 2 vezes ele para fazer o convite, a proposta. Diga comigo: proposta. Vamos comigo à Síria. E agora o escritor vai dizer que Josafá olha para Acabe e vai dizer: o teu povo é o meu povo. E eu sou como você. Quando o escritor relata isso quer nos dizer que ali Josafá estava fazendo uma aliança com Acabe. Quando ele diz: o teu povo é o meu povo, ele está pegando a causa de Acabe para ele resolver. Ele está pegando a situação de Acabe para ele resolver. Ele está dizendo: eu faço uma aliança contigo.
Eu quero te dizer, como introdução da mensagem, que alianças erradas te roubam do propósito certo. Alianças erradas podem roubar você do propósito certo. Estava caminhando tão bem, estava fluindo, estava sendo escrito como alguém que estava fazendo de fato a vontade de Deus, agradando ao Senhor. Mas a proposta distancia do propósito. A proposta pode te fazer ficar muito distante do propósito. Só que Deus te trouxe a este lugar para te dizer que o propósito ainda existe. Oh, aleluia. O propósito ainda existe. E Deus vai completar a obra que te confiou. Oh, aleluia. Vai te completar a obra que te confiou. Você vai chegar até o final. Eu não sei se você deu uma pausa. Eu não sei se você deu uma respirada. Eu não sei se a proposta realmente te roubou alguma coisa. Eu não sei se o convite te distanciou da presença de Deus. Eu não sei se um convite te fez esfriar em alguma área. Eu não sei se um convite te fez diminuir a velocidade. Está na igreja, mas não está a mesma coisa. Pastora, eu estou, mas eu já fui diferente. Eu já fui melhor. Eu já fui mais intensa. Eu já fui mais ardente. Eu já tive vontade de chorar nos pés do Senhor. Eu já tive vontade de ficar madrugadas na presença de Deus. Mas agora alguma coisa mudou. A proposta veio. O convite veio. Sem que eu perceba, eu sentei na mesa que eu não tinha que sentar. Eu ouvi o que eu não tinha que ouvir. Eu participei da conversa que eu não tinha que conversar. Deus está pegando na tua mão nesta noite e te trazendo de volta para onde? Para a igreja? Não. Para onde? Para uma bandeira? Não. Mas para o propósito que é seu e ainda existe. O propósito é seu e ainda existe. Tem propósito na sua vida. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Adora, porque o propósito ainda está aí. Oh, aleluia. Josafá, essa guerra não é sua. Olha o que está acontecendo. Um convite, uma proposta. Marcha comigo. Mas essa guerra não é de Josafá. Olhe para quem está do teu lado pela segunda vez, eu peço. Diga para esta mulher: a guerra que não é sua, sai fora. Se a pluma que você escorregou, sai fora. Josafá, ainda dá tempo. Corre. Até aqui, Josafá, dá tempo, corre. Porque essa guerra aqui não é sua. Esse problema aí não é seu. Essa marcha não combina com a sua marcha. Essa marcha não é sua, essa peleja muito menos. Sai. Mas como que eu vou sair? Saindo do mesmo jeito que você entrou. Sair é comigo. Obedecer é comigo. Porque aquele que é o meu Senhor já falou há muito tempo. Já tem sinais acontecendo há muito tempo para sair. Mas a gente é teimosa. Muitas vezes a nossa teimosia nos leva a caminhos tortuosos que não precisamos enfrentar. Teimosia. Essa guerra não é sua, Josafá. Josafá aceita, mas depois o escritor vai dizer que ele pede o conselho a um profeta. Ele diz: não, eu vou marchar contigo, mas por favor, eu quero ouvir o conselho de um profeta. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é propriamente a certeza, a clareza que o texto nos dá, que é um homem de princípios e que faz a vontade de Deus, sim.
Mas olha o que um momento pode fazer até com um homem de princípios. Olha o que um momento de uma proposta pode levar até um homem de princípios. O texto vai dizer que ele vai ver a importância de ouvir o conselho de alguém. E sabe quem que age assim? Quem já amadureceu. Sabe quem que age assim? Quem já cresceu um pouco mais. Porque só menino não quer ouvir conselho. Só menina não para ouvir e para ser ensinada. Só menina ainda fica de teimosia querendo falar, quando a hora é sentar para ouvir. Só menina, quando estamos na fase de menina, nós queremos fazer sem perguntar. Mas quando amadurecemos e já crescemos o suficiente, paramos para pedir o conselho certo, a pessoa certa e perguntar: o que eu faço? Josafá, ele viu ainda essa importância. Essa era a essência de Josafá. Josafá valoriza a graça e a unção que alguém recebeu. Josafá, ele valoriza a graça que alguém está inundado. Josafá, ele valoriza a unção que foi derramada sobre a vida de alguém. E ele diz: eu preciso ouvir. Quantos precisam ouvir nessa noite? Diga glória a Deus. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. O texto vai dizer que muitos outros profetas estavam ali reunidos. 400 profetas estavam ali reunidos. Mas mesmo assim, ele quer ouvir outro. Diga comigo, outro. Por quê? Porque os 400 profetas que estavam ali estavam afirmando que era para ir. Dizendo: vai que já deu certo. 400 profetas estão unidos na mesma falácia: vai que já deu certo. Agora, deixa eu te perguntar, tudo que a gente quer ouvir é exatamente isso, quando a gente está em dúvida se é para ir ou não? Tudo que a gente quer ouvir quando a gente está em um tempo de dúvidas, né? Buscando uma resposta de Deus para uma porta ser aberta, para ir a algum lugar, para nos lançar em algum projeto. Tudo que nós queremos ouvir é: sim, vai que já deu certo. Josafá está ouvindo vai que já deu certo de 400 homens e ele acha isso estranho. Diga comigo, é estranho. Quando massageia muito o nosso ego, é estranho. Quando a palavra que a gente escolhe para ouvir é exatamente só aquilo que a gente quer ouvir, é estranho. Desconfie de si mesma. Desconfia do seu coração. Desconfia da sua mente. Desconfia do que você está querendo ouvir. Não está dando certo o casamento, eu quero ouvir que eu preciso separar. Mas a pastora disse que é para eu lutar. Não gostei dela. Não gostei dela. Pastor, eu tô passando por um sufoco, você não sabe. Olha, aconteceu isso. Luta, ora mais um pouco, irmã. Não, mas eu não te contei tudo. Se você soubesse, olha, tem isso. Deus vai te dar vitória no caminho, irmã. Não volto mais. Mas a palavra é para restituir. E aí, quando você quer ouvir outra coisa, sabe o que muitas vezes se faz? Distorce a palavra. Não, mas não era para restituir o casamento, era para restituir a minha vida. Porque na verdade, estamos na maioria das vezes tomadas pela vontade de ouvir o que nos respalda a fazer. O que eu quero fazer, eu quero ouvir. E aí, muitas vezes, quando a maturidade ainda não chegou, e a gente passa por essa fase, muitas vezes se sai procurando palavras confortáveis. Mas quem conhece um pouco de Deus,
sabe que Deus não faz filha crescer na birra. Vou repetir. Deus, como pai, não faz filha crescer na birra. Deus, como pai, faz a gente crescer na exortação. O pai também exorta, o pai também chacoalha, o pai endireita, o pai diz não vai, o pai diz não faz, o pai diz está errado, o pai diz vai e pede perdão, quando na verdade você quer dizer que tem razão, o pai fala perdoa, o pai diz abraça, o pai diz vai de novo, mas eu não quero ir, volta, o pai está dizendo volta para aquele lugar. O pai muitas vezes traz ao nosso coração a palavra certa, todas as vezes. Agora, muitas vezes essa palavra certa vai ser o contrário daquela que a gente quer ouvir. E é isso que está acontecendo aqui. 400 profetas estão dizendo vai, e ele diz eu quero ouvir outro. Eu quero ouvir outro. Dá para trazer outro? Tem outro? Tem. Josafá quer ouvir de quem foi separado para a unção. Josafá quer ouvir de quem não está influenciado a nada, mas de quem quer dizer a verdade que Deus está falando. A diferença do profeta para qualquer outra pessoa que foi levantado com qualquer outra motivação. A diferença do profeta de Deus que teme ao Senhor no que fala, do que qualquer outra pessoa que se levanta para falar em nome de Deus, sem Deus estar. Do profeta, você vai ouvir a verdade, não a massagem do ego, não o que te aplaude, de maneira nenhuma. Aí o capítulo 18 do versículo 3 vai dizer: Acabe, rei de Israel, vai indagar a Josafá, dizendo assim: rei de Judá, irás porventura comigo lutar contra Ramote de Gileade, a Síria? Ao que Josafá prontamente retrucou: vou. Em outras palavras, eu vou. Ele decide ir. O profeta vai à frente e vai dizer: não vá, porque o que vai acontecer é derrota. O que vai acontecer é morte. O que vai acontecer é sangue. A mão de Deus vai pesar contra Acabe. Se eu ouço isso, eu simplifico tudo isso para dizer: não vai. O profeta que ele disse para se apresentar a ele está dizendo: não vai. Mas eu preciso te dizer que Josafá mesmo assim vai. Deus está dizendo: não entra nisso. Mas mesmo assim Josafá entra. Deus está dizendo: isso aqui vai se cumprir. Mas mesmo assim Josafá paga para ver. E aí Josafá vai entrar em um tempo de quase. Diga comigo, quase. Quando você guerreia uma guerra que não é sua, você entra num tempo de quase. Quase. Quase morreu. Diga comigo, quase. Quase morreu. Quase se afundou. Quase sofreu, quase acabou, quase morreu, quase o propósito de Josafá se encerrou ali, quase. É quando você guerreia uma guerra que não é sua, e quase você se endivida toda. Vou repetir. É quando você guerreia uma guerra que é sua e quase o seu nome é negativado. É quando você entra numa guerra que não é sua e quase o seu cartão dá ruim. Se apruma porque você escorregou de novo. Talvez você quase se afundou nas dívidas. Por quê? Porque entrou numa guerra que não era sua.
Talvez você quase se separou, por quê? Porque o seu marido não concordou com isso, e isso trouxe uma contenda para a tua casa. Talvez quase você se separou, por quê? Porque alguém entrou na tua casa e você emprestou até mesmo a tua cama para aquela amiga sentar, e ele já estava te avisando há muito tempo que não era uma aliança para você. Quase. Mas você estava tão voltada a ajudar e a resolver o probleminha da outra, da coleguinha, que você não quis ouvir os sinais que já estavam sendo suficientes para te dizer: chega. Quase. Você quase foi envergonhada, quase teve o seu nome na lama, quase a sua reputação foi embora. Por quê? Porque você ouviu quem não deveria ouvir, porque você foi lá guerrear o que você não precisava guerrear, quase perdeu seus amigos, quase deixou de ser filha, quase deixou a sua mãe. Por quê? Porque você foi guerrear tanta guerra de tanta gente, que nem tempo para tomar um café com a tua mãe você tem mais. Se apluma porque você escorregou de novo. Já é o suficiente para perguntar da parte de Deus assim: quantos quase você já se colocou? Quantos quase? Quase, quase, quase. Quase. O Espírito de Deus nessa noite está dizendo: chega de quase na sua vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo: chega de quase na sua vida. Josafá, guerras que não são suas já mostrou para você o suficiente daquilo que você precisava aprender. Chega. Por favor, pela terceira vez, incomode essa mulher que está do teu lado, aperta a mão dela, chacoalha ela, e não adianta fazer cara de distraída, porque é com ela mesmo. Diga para ela: chega de quase, minha amiga. Oh, aleluia, aleluia. Chega de quase. É muito quase para uma história só. É muito quase para uma história só. Oh, aleluia. Chega. Quase acabou. Quase se findou. Não. O texto vai dizer que quase tudo isso aconteceu. Quase morreu. Diga comigo: quase. Mas não morreu. Porque Deus ainda tem propósito. Deus ainda tem propósito. Deus ainda tem propósito. Eu vou repetir: Deus ainda tem propósito. Aleluia. E o propósito de Deus vai se estabelecer. O propósito de Deus vai se estabelecer. O texto vai dizer que Micaías é o profeta que vai avisar. Micaías é um profeta e avisa, exorta, diz o que vai acontecer. Isso aqui ainda não é o suficiente, mesmo assim Josafá vai. Acabe vai ter uma ideia. Acabe tem uma ideia incrível. Acabe é aquele que está dizendo que não acredita em profeta, não acredita em Micaías, porque ele vai também dizer que já sabe o que Micaías vai dizer. Por quê? Porque Micaías sempre está dizendo o contrário daquilo que ele quer. A verdade é que Acabe não quer ouvir Micaías, porque ele já sabe o que vai sair da boca de Micaías. Então Acabe está escolhendo pessoas para ouvir. Conhece alguém assim? Já conheceu alguém assim? A nossa geração está cheia de gente assim, irmãs, que escolhe o que quer ouvir. E hoje em dia, com a ferramenta que nós temos nas mãos, que é a internet, isso é muito possível acontecer. Escolhe o que você quer ouvir. Escolhe o bannerzinho, a frasezinha bonitinha para você compartilhar. A dor de fulano, o perdão, pessoas ingratas, blá 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 blá. Sabe? Coisa de gente que não cresceu ainda. Sabe o que é isso? Pessoas como Acabe, ou melhor, deixa eu melhorar, espírito de Acabe, que quer escolher o que vai dizer. Por quê? Porque isso combina com quem ela quer ser.
Acabe não quer ouvir nada de Micaías, porque já sabe que Micaías é profeta de verdade, e vai exortar. Por quê? Porque ele sabe que ele não está certo. E quando a gente sabe que a gente não está certo, a gente sabe que Deus vai puxar a orelha. Deus não vai ficar massageando o nosso ego, não. Até quando? Dizendo, olha, você está no caminho certo. Não, mas fala dentro de casa. Reclama de tudo. Aí você chega nesse chá, tudo rosinha, tudo bonitinha, e aí ouve da parte de Deus assim, fala menos. Reclama menos da vida. Quebra menos copo dentro de casa. Tá feio, tá complicado. Seja mais maleável. Só que Acabe não quer conserto. Acabe não quer ouvir isso. Acabe é diferente. Esse espírito não entra nesse lugar. Esse espírito não tem aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus? Esse espírito de Acabe não tem aqui. Glória a Deus. Mas Acabe é esse que só quer ouvir aquilo que lhe convém. Então ele diz, Micaías, eu já sei o que vai falar. Micaías vai falar tudo contra mim. Quando Micaías vem e fala, ele ainda diz, está vendo só como ele falou tudo aquilo que eu não queria ouvir? Escolhendo pessoas, para quê? Para ouvir. Cuidado para não ser levada a isso, porque isso atrasa a vida. E Deus é Deus que vê todas as coisas. Deus é Deus que vê todas as coisas. Aí Acabe vai ter uma ideia. Aquele que não acredita em profeta vai ter uma ideia. Que ideia é essa? Olha, ele chama Josafá e vai dizer para Josafá, olha, eu vou para a guerra com você. Você vai comigo, mas eu vou me disfarçar. Diga comigo, disfarce. Acabe tem uma ideia e ele quer agora se disfarçar para ir para a guerra. Por quê? Porque ele sabe que a palavra de Deus vai se cumprir. Ele sabe que a palavra do profeta vai se cumprir. Ele se disfarça. Acabe, seu disfarce não te esconde. Deus está sinalizando, dizendo, Acabe, o seu disfarce não te esconde dos olhos de Deus. Não tem disfarce que livre um homem do juízo de Deus. Tu está entendendo? Não tem disfarce que livre um homem de um profeta, de uma palavra profética. Ainda estava em tempo de mudar, mas ele ainda não quer dizer a verdade. Ainda estava em tempo de mudar, mas ele não quer dizer a verdade e vai para a guerra disfarçado. O texto vai dizer que quando ele vai para a guerra disfarçado de soldado, que é o que a gente conclui, ele vai para a guerra disfarçado de soldado, ele coloca uma farda de rei, pastora, em Josafá, para que Josafá tivesse no lugar dele. E o texto vai dizer, o escritor é bem claro, aonde diz que, olha Deus achando aí, o rei da Síria vai dizer, não toque nos soldados, somente no rei de Israel. O que é isso, gente? Deus achou. Diga comigo, repita comigo, Deus achou. Deus achou. Porque quando a estratégia é essa, olha, não toca nos soldados, só toque no rei. Sabe quem que o inimigo estava procurando? Exatamente ele. Só que o mesmo texto vai dizer que Josafá, com a roupa de Acabe, não vai ser confundido, porque o Senhor o livrou. Oh, aleluia. O Senhor o livrou. Só quem entende de livramento, levante a tua mão e adora. Oh, aleluia. O Deus do livramento vai chegar para honrar Josafá. Josafá errou numa peleja que não era dele. Josafá errou em entrar numa guerra que não era dele. Mas olha Deus honrando e dando livramento a Josafá. Você pode ter entrado numa guerra que não é sua, mas Deus te livrou. Você pode ter errado entrando em uma guerra que não era sua, mas Deus te livrou. Teve livramento na tua casa e você não sabe. Tem livramento na sua vida e você não entendeu. Levante a tua boca para adorar o Deus que te livrou. Eu preciso ir para o capítulo 20. Pergunta aí por quê, pastora? Para te explicar agora
o ponto da mensagem. Porque eu chego no capítulo 20. E o texto vai dizer, depois disto. Diga comigo, depois disto. Só que eu preciso também te dizer que esse disso era exatamente o que nós conversamos aqui. E o que Deus falou no nosso coração. Que isso é essa guerra que não era dele. Depois de guerrear a guerra que não era dele, Josafá poderia pensar assim: agora eu vou descansar. Josafá podia pensar assim: agora acabou. Só que eu preciso dizer para você que no versículo 20, 3 reis vão se levantar contra Josafá. E aí a gente conclui que Josafá já está cansado. Agora você consegue compreender o porquê que Deus te tirou da sua casa para te ajuntar no meio de tantas mulheres. Para que entendamos uma aplicação e uma forma didática de Deus nos ensinar. Qual? Quando você perde tempo guerreando uma guerra que não é sua, você entra nas suas cansada. E o Espírito Santo falou no meu coração que tinham muitas mulheres entrando aqui hoje cansadas. Só que Deus está dizendo aqui também: você não está cansada pela sua batalha. Você está cansada pela batalha dos outros. Você não está cansada só pela sua batalha. A sua batalha te cansa. Mas essa exaustão vem de preocupações que não são suas. Tira esse peso do seu ombro. Diminui essa carga. Você está preocupada demais com coisa demais que não lhe cabe. Quer resolver o mundo inteiro. Quer resolver tudo de todo mundo. Mamãe, papai, ciclano, fulano, vizinho, amigo. Para. Sabe o que Deus está fazendo nesse chá? Cuidando de você. Porque o capítulo 20 chega. E a gente não precisa estar como Josafá estava. Josafá já estava cansado. Josafá acabou de vir de uma batalha sangrenta. Josafá acabou de se livrar da morte. Você acha que é fácil? Não é. Ninguém está dizendo que o que você passa, o que vocês têm passado é fácil, porque Deus sabe que não é. O que você está passando não é fácil. Mas poderia ser menos cansativo, se você entendesse qual é o seu lugar. Diga comigo: limite existe, e foi Deus quem criou. Mas muitas vezes quem não coloca limite somos nós. Sabe? Vamos trazer exemplos práticos para que você encaixe na sua vida de forma mais pesada. Os exemplos que eu vou dar aqui são muito leves. Você sabe que é muito além disso, né? É muito além, né, do galão de água que você mesmo pega. Porque se você não pegar, todo mundo vai ficar com sede. E aí sabe o que você faz? Você pega o galão, coloca lá em cima e dá o seu jeito. E quando a galera chega, resolveu. Só que o galão de água não é para você colocar. O que você tem que fazer é encher as garrafas d'água.
não colocar o galão lá. Josafá no capítulo 20 está cansada, exausto. Igual você, cansada. Exausto. Aí o texto vai dizer que ele está com medo. E talvez se fosse um tempo de descanso que ele tivesse tido, ou um tempo de menos, né, menos alvoroço, menos preocupação, ele não estaria com tanto medo. Ele não estaria tão cansado. 3 reis contra Josafá. Outro capítulo de guerra. Mas tudo que eu preciso é descansar. Mas agora ele tem que guerrear. Por quê? Porque agora essa guerra é dele. Essa guerra é dele. Quem tem que guerrear é ele. As nossas guerras chegam. Os nossos problemas chegam. Lutar é o que a gente precisa fazer. Sim, nas nossas guerras. Isso não quer dizer ajudar. Porque isso não, lutar guerra de alguém não é ajuda. Não distorça para se basear ou para se apoiar em uma justificativa de não ajudar alguém. Porque para lutar uma guerra se passa um tempo de dedicação a alguém. A diferença é essa. Quando Josafá vai lutar a guerra de Acabe, existe um tempo dedicado a Acabe. Ele está dedicando tempo, ele está dedicando uma parte da vida, ele está dedicando ciclos da vida dele. Ele está entregando domínio a Acabe de um tempo que ele não tem para isso. Não é uma ajuda, não é uma mão estendida, não é isso. Você sabe o que é guerrear a guerra de alguém. Ele vai guerrear essa guerra e olha só agora a guerra é dele. E ele precisa guerrear. Só que ele quase morreu no capítulo 18. E capítulo 20 agora ele tem que guerrear. Já passou por muitos quases. Só que o texto vai dizer que depois disso, não deu tempo para descansar. Depois disso, uma nova guerra. A pergunta que a gente tem é, e agora? Aprendeu? Olha para quem está do teu lado, por favor. Pergunta para essa bonita aí e diga, aprendeu? Então responda para ela assim, guerreie a sua guerra. Porque nessa noite Deus te levanta com força necessária para guerrear a sua guerra. Você tem uma guerra. E a força que você precisa para guerrear a sua guerra está vindo sobre a sua vida hoje. Você entrou aqui cansada por guerrear muito a guerra dos outros. Mas nessa noite Deus te fortalece para entrar na tua guerra. A guerra é de Josafá. E agora, pastora? Ele vai ter que lutar. Diga comigo, tem que lutar. Não, com palavra desanimada não. Diga comigo, tem que lutar. Só que o que eu preciso te dizer é que Josafá vai lutar. Porque ele nunca esteve sozinho. Oh, aleluia. Você nunca esteve sozinha. Você se levanta nessa noite para lutar. Com quem? Quem está comigo? Você nunca esteve sozinha. Deus sempre esteve com você. Levanta com propriedade nessa noite, na força que Deus está te dando para lutar. Você sai daqui profetizando. Você luta pela restauração da tua casa. Você luta pela restauração da tua família, do teu casamento. Você luta pelos teus sonhos. Luta pelo teu projeto. Não vai morrer. Você não vai desistir do caminho, você não vai ficar frustrada, chorando, não. Você vai se levantar para guerrear isso, porque sozinha você nunca teve. Sozinha você nunca esteve. Josafá nunca teve sozinho. Qual é a diferença do capítulo 18? Capítulo 18, a guerra não era dele. Capítulo 18, ele estava com pessoas que no capítulo 20 não estava para guerrear com ele. Só que no capítulo 20, ele tem quem nunca abandonou. Ele tem o Deus de Israel. Ele tem o Deus de Judá. Ele tem o Deus que vai na frente da batalha.
Quando a guerra não é tua, Deus te livra. Pode dar tudo errado, mas quando a guerra é tua, você não vai sozinha. Oh, não vai sozinha. Josafá não vai sozinho. Pode estar cansado, Deus te renova. Pode estar abatida, Deus te fortalece. Pode estar com cara de desistente, Deus muda o seu semblante. Oh, aleluia. Pode estar falando só coisas negativas, Deus muda a palavra que sai da tua boca. Oh, aleluia. Que guerra é essa, pastora? 3 reis. Diga comigo, 3 reis. Caminho para o final. Diga comigo, 3 reis. O que isso quer dizer para a gente? A guerra aumentou. Capítulo 20 veio numa intensidade maior. Por quê? Porque você mudou de fase e não está entendendo. As guerras que você já guerreou por outra pessoa já te habilitou a mudar de fase. A transição já aconteceu. Aleluia. Oh, aleluia. A forma didática de Deus fazer já deu certo. Aumentaram os inimigos, aumentaram as guerras, aumentou o peso. Pastor, é uma opressão que só Deus sabe. O que você ainda não sabe é onde Deus já te colocou. O que você ainda não entendeu é onde você está. Aleluia. Agora vem os mensageiros para dizer para Josafá. São muitos. Olha só. Capítulo 20, mais precisamente versículo 2. O escritor vai dizer: grande multidão vem contra ti. Tem mensageiro que só quer causar medo. É onde diz assim: o nódulo aumentou. O marido tá, não viu não? Tá no bar de fulana. Tá lá na esquina de novo. Tá cheirando lá, Tá lá. A menina, não viu não? Chegou de manhã. Grande é a multidão. Josafá está cansado. Grande é a multidão. Josafá está cansado. Já guerreou guerras que não era dele. Mas com a notícia do mensageiro, o texto vai dizer que ele vai ter medo. Só que eu preciso te dizer que a guerra nem começou. E o texto vai dizer que ele tem medo. Começou nada, pastora, e ele tem medo. Começou nada e ele está com medo. Só que o texto também vai dizer que ele vai orar e jejuar. Mas eu preciso te lembrar que o texto disse que ele estava com? Ele estava com? Mesmo assim ele vai orar e jejuar. Não, você não pegou, você não pegou, mas você gosta de Bíblia, Vamos lá. O texto disse que ele estava com? Mas mesmo assim ele foi orar e jejuar. Por quê? Porque o que eu sinto não me faz. Não me faz. Aqui está a separação de quem sente e quem sabe. Aqui está a separação daquele que tem um sentimento, todos nós temos, mas sabe da parte de Deus quem Deus é. Oh, aleluia, oh, aleluia. O que Josafá sabe da parte de Deus já está trazendo para ele o que ele precisa no momento. O que? Eu sinto medo, mas eu vou orar. Eu sinto medo, mas eu jejuo. Eu sinto medo, mas eu estou na palavra. Eu sinto medo, mas eu estou caminhando. Eu sinto medo, mas eu estou jejuando. Eu sinto medo, mas eu estou profetizando. Eu sinto medo, cansaço. Eu estou com depressão. Eu estou desanimada, mas o que eu sinto não é nada comparado ao que eu sei do meu Deus. O que eu sinto não é nada comparado ao que eu sei que Ele é. Eu sinto, mas eu estou na igreja numa segunda-feira chuvosa, adorando, profetizando. Cadê o louvor? Chama o louvor, chama o louvor. Só quem sabe que Ele é fiel, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Isso já é o suficiente para você não ser conduzida pelo que sente, mas pelo que você sabe. Pelo que você sabe. Ele já sabe o suficiente. Com medo, ele vai orar.
Com medo, ele vai jejuar. Com medo. O teu sentimento está dizendo o que para você? Eu não sei o que o teu sentimento está dizendo. Desiste, vai embora, joga fora, termina. Mas você não é movida por sentimento. Você é movida pelo que você sabe. E você sabe que Deus pode mudar a situação. Você sabe que Deus pode mudar essa situação. Aleluia. Estou concluindo dizendo que essa guerra aqui está ativando a confiança de volta. O que você não sabe é que a guerra do capítulo 20 está ativando a sua confiança de volta. Essa guerra vai fazer você aumentar a tua fé. Essa guerra vai fazer você aumentar o quê? A tua oração, a tua vida de jejum, a tua santificação. Essa guerra vai fazer você aumentar. Eu quero dizer aqui para o inimigo da tua alma, que tentou paralisar você, que tentou te jogar numa cama, te trancar num quarto, que tentou dizer para você que isso não tem jeito. Você está com medo, você está sentindo muita coisa. Eu sei que você sente, mas olha onde você está. Você veio por decisão própria. Você não veio aqui conduzida somente pelo Espírito Santo, não. Você veio porque você teve decisão de vir. E sabe por que você teve decisão de vir? Porque você aí no fundo sabe o poder que Deus tem para resolver. Essa guerra está fazendo você crer mais e provar que você já sabe o suficiente para caminhar. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Quantas podem ficar de pé, batendo no peito nessa noite, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Já teve muita guerra de outra pessoa, mas nessa guerra que você está, Deus está com você. E não é medo que vai te parar, não, mas é aquilo que você já sabe que vai te conduzir. Eu já sei quem Deus é. Então eu caminho. Caminho. Não, eu quero abandonar tudo. Querer é uma coisa, fazer é outra. Sentir é uma coisa, fazer é outra. Quem era Josafá? Josafá acreditava em Deus, na palavra profética e naquilo que os profetas faziam. Aí o mesmo texto vai dizer que um homem chamado Jaziel vai se levantar e o Espírito do Senhor vai encher a boca de Jaziel com uma palavra profética, aonde vai dizer assim para Josafá: não temas. Não temas. Não temas. O profeta vai se levantar para dizer: olha, em outras palavras, simplificando, vocês não vão ter que guerrear. O Deus que vocês servem vai guerrear por você. O Deus que você crê vai guerrear por você. Você não vai ter que guerrear nessa peleja. O Deus que você sabe quem é vai guerrear por você. Não temas. Sabe o que é isso? Nessa guerra do capítulo 20, até mesmo a confiança na palavra profética estava sendo sustentada, sabe? Aumentada pela situação. Eu vivo numa geração, eu já fiz parte de uma geração diferente, em que nos cultos, não se podia andar no altar, de tanto pedido de oração, carteiras de trabalho, potinhos de óleo. Antes de ir a médico, ou depois de ir a médico, o primeiro lugar que se procurar era o altar do Senhor. Era o profeta da casa.
Ora por mim. Nós vivemos uma geração autossuficiente. Nós vivemos uma geração que se recorre a qualquer coisa, a tudo. Por último, a casa do Senhor. Por que isso tudo, pastora? Porque eu quero dizer que sobre as mulheres do chá das mulheres, de Campos dos Goitacazes, essa situação muda. Quero mudar até a minha fala. Essa situação não é a mesma. Porque eu acabo de olhar para o que está aqui do lado. Sabe o que é isso? Mulheres que acreditam na atmosfera do lugar, na palavra profética que sai do altar e no Deus que pode fazer. Você é diferente nesse tempo. Você é diferente nesse tempo. Chego no versículo aonde Josafá vai reunir o povo e vai dizer: confiem no Senhor nosso Deus e na palavra profética que sai da boca do profeta. Porque sabe o que Deus fez? Deu vitória a Josafá, para que se cumpra a palavra profética liberada. Eu quero dizer para você nessa noite, encerro, para que se cumpra a palavra de Deus. Deus já deu vitória para a tua casa. Para que se cumpra a palavra profética de Deus. Deus já deu vitória para a tua casa. Deus já sarou, curou essa enfermidade. Deus já restaurou esse casamento. Para que se cumpra o que Ele disse, aleluia, por boca profética. Deus já te deu a cura. Para que se cumpra o que Ele disse por boca profética. Deus já toca nesse útero e já faz gerar de novo. Para que se cumpra a palavra profética de Deus. Você vai ter testemunho para contar. Levanta a tua mão e adora.